Estou muito feliz de fazer essa segunda live, desse caminho, que faz parte de uma jornada de aquecimento para abertura das inscrições, para reabertura, na verdade, das inscrições do curso A Biografia Humana, do ponto de vista da antroposofia, né? Uma introdução às leis espirituais que regem essa biografia humana. Conselho, quem não viu a live da semana passada, dá uma olhada lá, tá bem legal, assim, bem redondinha e ampla e profunda. Mas hoje eu queria trazer, complementando aquela aula e abrindo esse caminho, né, para o futuro ali, que é a biografia do Steiner, que é esse caminho que eu forjei, estruturei e disponibilizei para vocês, que vou reabrir as inscrições. Hoje eu queria falar dessa teoria, né, da teoria da antroposofia enquanto teoria. Ela é muito mais que isso, né? A antroposofia é dificílimo a gente definir, né? Ela é essa ciência espiritual, ela é uma linha de conhecimento esotérico, ela é uma filosofia, ela é uma cosmovisão, ela apresenta uma cosmogênese, né? No sentido de da onde viemos enquanto humanidade, quem somos, para onde vamos. Ela tem uma teoria do desenvolvimento, ela tem uma teoria uma visão muito estruturada de natureza humana, né? E ela tem uma série de ciências aplicadas que nascem, né, desse guarda-chuva que é a antroposofia, né? Que nasce de um filósofo, né? Iniciado, que é o Rudolf Steiner. Então ela é um guarda-chuva que sustenta várias áreas ou ciências aplicadas que derivam dela. Então, e a sustentação, né, tá justamente, né, o que liga todas essas áreas é essa visão de homem, essa visão de natureza humana, essa teoria do desenvolvimento, né, essa cosmovisão, esse método, né, de acesso ao conhecimento. Ele querida, então tem toda uma estrutura, né, dentro da antroposofia que faz com que a gente possa chamar ela de ciência, né? Mas ela tem toda uma estrutura de resultados, né, e de método que faz com que a gente possa chamar de ciência espiritual, né? E esse caminho de religação, né, entre essa percepção ou mundo suprassensível e o que a gente conhece como ciência natural, né? Ciência da Terra, material, né? Com métricas, com estruturação, né? Com uma epistemologia específica, com uma métrica né? No sentido, né? Do que a gente pode pegar, do que é palpável. Mas a antroposofia, ela é muito séria. Ela tem toda uma estruturação que conversa profundamente com as ciências naturais, com as ciências da Terra, com as ciências do materialismo, dessas ciências com as métricas materialistas, né, palpáveis, e toda uma estruturação que vem principalmente pelo método, né, que é o método que o Steiner vai aurir do Goethe, né, que é a fenomenologia, que possibilita com que a gente tenha resultados, né, no sentido de objetos que sejam objetos espirituais, né, como a consciência humana, por exemplo, né, como a vida humana, como olhar, né, a natureza, a vida, os fenômenos para além do que é visível. Então, do que para a antroposofia a gente chama de suprassensível, né? Então, ela tem, além de tratar desses assuntos, né, e dos resultados dessas pesquisas espirituais, que o Steiner vai trazer isso muito lá para frente, né, na vida dele, mas ela inclui esse espiritual, né, dentro dessa teoria rígida, né, rígido no sentido de rigorosa, né, dessa visão de homem, dessa teoria do desenvolvimento, dos
dos diagnósticos, dos métodos de cura, né, das práticas, enfim. Então tem a medicina, tem a psicologia, tem a pedagogia, tem a agricultura, tem farmácia, né, tem um campo muito amplo de odontologia, nutrição, de atuações dessas ciências aplicadas que nascem da antroposofia como esse guarda-chuva, né? Mas, né, então a gente precisa desse preâmbulo, né, de colocar esse contexto da antroposofia como filosofia, né, como sustentação, como método, como conhecimento esotérico com S, né, do conhecimento oculto, para que a gente possa entender qual é a teoria nesse sentido que sustenta, né, o que a gente conhece, muita gente conhece como biográfico antroposófico ou esse processo de aconselhamento biográfico, né, que é essa profissão, essa prática, né, que nasce diretamente da antroposofia, né? Não é uma psicologia ampliada pela antroposofia, não é uma medicina ampliada pela antroposofia, não é uma farmácia ampliada pela antroposofia, mas é uma ciência aplicada que nasce inteiramente, né, da antroposofia, que é chamado de aconselhamento biográfico. E o que os aconselhadores biográficos fazem né, eles fazem os processos individuais, mas eles fazem também os chamados biográficos ou panoramas biográficos, né, que muitas vezes são feitos em grupo, né, lá no início nasce assim, né, esse grupo de pessoas conduzido por um aconselhador biográfico ou alguém que conhece essas leis e que daí a gente vai conseguir entender, colocar a nossa vida na nossa frente, formando um grande panorama, né, um painel, juntando as pecinhas do quebra-cabeça, colocando a vida na nossa frente, atestando, olhando, vendo tudo ao mesmo tempo, essa gestalt, e conseguindo enxergar essas crises, né, esse fio que liga todos os capítulos da vida, que é o que eu falei bastante ali na live passada, né, que entende, né, para onde é que essa estrada tá levando aquela pessoa, né, da onde que ela veio e aquele impulso, aquelas questões, elas estão vindo de algum lugar, elas estão de alguma maneira ali colocadas no presente, elas vão se encaminhar para um futuro. E aí a gente vai entender os ciclos, vai entender, né, os setênios, vai entender a estrutura daquele setênio que vem acontecendo, que grande fase da vida. Então isso é um processo que a pessoa vai rever a vida, ela vai rever toda a vida dela, né, fazer a ordenação da biografia, vai enxergar, entender, né, e ter esses insights, né, de poder olhar o todo, não separado no tempo, e aí conseguir entender também para onde é que ela vai, né? Tomar decisões, ou como dizia Gudrun, né? Tomar a vida nas próprias mãos, tomar a rédea da vida e saber quais são os próximos passos que ela precisa, com os quais ela precisa se comprometer. E isso, né? Tem toda essa base, né? Isso é um processo maravilhoso, assim, que eu recomendo para todo mundo. Eu fiz com 33 anos e meio, foi assim que eu conheci a antroposofia, fazendo um biográfico em grupo, que eu nem sabia o que era, e ele é maravilhoso, a potência, né, quase a potência de uma iniciação, se não, com certeza tem a potência de uma iniciação, né, porque é um processo imersivo, normalmente de uns 4 dias, 5 dias, onde você faz esse mergulho intenso, assim, né, e vê tudo de uma vez. Você vê esse painel, né, assim, então você quase que para de respirar, se enxerga, né, que tem tudo a ver com como é que começa o caminho da literatura que vai falar sobre isso, né, tanto na antroposofia, mas não só, que são, quase que lembra aquelas experiências de quase morte, né, que a pessoa ou sofre um afogamento, um acidente, alguma questão que ela fica em suspenso, né? Ela tem uma experiência ou uma parada cardíaca ou alguma coisa numa cirurgia e ela tem esse início de vivência de morte, mas ela não morre, ela volta. E aí muitas pessoas relatam
né, o que elas viram, o que elas sentiram nesse momento, e tem muito até o pessoal lá da Federal. Ai, como é que é aquela? Eu sempre esqueço, gente, da Federal de Uberaba, não. Daqui a pouco eu vou lembrar. De uma federal, uma Universidade Federal de Minas, eles estão pesquisando, né, no núcleo ali de pesquisas de espiritualidade, de psicologia, filosofia e espiritualidade, essas experiências de quase morte, né? Estão pesquisando assim seriamente, até o biógrafo o principal biógrafo, né, da biografia do Chico Xavier, que eu fiz lá na minha formação, né? Foi meu trabalho de formação. Ele tá lá junto com o pessoal para poder testemunhar e escrever sobre isso. E então é muito, muito interessante, assim. E o biográfico, daqui a pouco eu vou lembrar os nomes, hein, gente? Eu quero lembrar o nome dele. Eu sempre, Marcel Souto Maior, que é o biógrafo, eu considero o principal biógrafo do Chico, né? Foi baseada principalmente na biografia que ele fez, que se chama As Vidas de Chico Xavier, que eu fiz a biografia do Chico. E ele tá lá com o pessoal da Federal. Ai, gente, como é que é o nome disso? Federal de Juiz de Fora? Não. Daqui a pouco. Então, o biográfico, ele quase uma espécie de quase morte, assim, né? Quando a gente, porque o que tá ali, né? O que tem, qual que é a estrutura que tá por trás, que a Gudrun fala isso em vários livros, o Steiner fala isso muitas vezes, que quando a gente morre, Clau, quando a gente morre, quando a gente morre não volta, né? Mas quando a gente tem as experiências de quase morte, a gente também sente isso, a gente fica mais ou menos uns 3 dias na esfera da Lua, segundo a antroposofia, né, na companhia do nosso anjo, que é onde a gente tem a chance de revisitar, Fabi, revisitar toda a nossa vida. A gente vai ver o painel da vida, como se fosse num túnel. A gente tem aquela experiência do túnel, e aí a gente vai vendo a nossa vida, sabe que muita gente relata, né, de ver a vida passar na sua frente como um filme. Né? Então essa estrutura do tempo, ela fica totalmente modificada e você vê nesse sentido do espaço, você vê como se fosse uma pintura de tudo ao mesmo tempo. Então você tem a visão clara do propósito dessa vida, né? Do que você veio fazer, de todas as conexões que ligam todos os seus capítulos, né? Tudo que você viveu, os paraquês de tudo aquilo. E aí depois disso, né, esse etérico fica na Terra, né, esse corpo das memórias fica aqui, e aí a gente vai fazer o nosso caminho na biografia espiritual, né, entre a morte e um novo nascimento, que é chamado de biografia noturna, segundo a antroposofia. E isso é um caminho, né, no sentido esotérico, no sentido da ciência oculta, que a antroposofia também descreve. E nessas experiências de quase morte, as pessoas relatam que elas começam a ver a vida como um filme, a experiência do túnel, da luz, dos entes queridos que vêm receber, né, da vida como um filme. Então, isso é muito interessante, né? Porque para a antroposofia, a biografia, né, ela as leis biográficas, fazer conscientemente a biografia em estado de vigília entre o nascimento e a morte, é uma possibilidade de você ser iniciado em vida, de você não precisar ter experiências de quase morte ou de iniciações profundas, que também são processos que acontecem, né, com as pessoas, tanto nas escolas iniciáticas quanto tem iniciações que são, né, espontâneas, onde você tem essa dimensão, né, de que você é um espírito, né? É um ser espiritual vivendo uma experiência terrena e que você acessa esse campo das memórias e entende esse propósito mais profundo que faz com que você esteja aqui, né? Que te liga à sua tarefa encarnatória. E aí,
e a antroposofia versa muito sobre isso, muito, né? Sobre essa estrutura, né, da tarefa, do karma, né, daquilo que a gente veio fazer aqui, da relação disso com a biografia noturna. E o biográfico, na essência dele, né, é quase como se fosse nesse método, né, é quase como se fosse uma remontagem desse acesso a esse campo espiritual e esse campo etérico, nos termos antroposóficos, onde a gente consegue ver, não pensar tudo, mas a gente consegue ver, né, os sentidos ocultos que ligam todos esses caminhos, todos esses capítulos, todas essas fases, todas essas pessoas, todos esses encontros, né? Todos os meandros, né? Todas as vezes os buracos onde a gente caiu, os padrões. Então é um choque quase, um choque anímico, né? Onde você consegue tá muito alinhado ao seu eu, à sua individualidade espiritual, e aí você consegue co-criar com esse destino, agir e tomar decisões a partir dessa visão do eu, né, do eu espiritual, essa visão de sobrevoo, né, que só é pertinente ao eu, né, não tem a ver com o nosso estado anímico, a nossa personalidade encarnada. De novo, para quem entrou depois, eu super recomendo ver a live que eu dei semana passada sobre as leis espirituais que regem a biografia, porque eu falo de muitas coisas que hoje eu estou já usando os conceitos e caminhando com eles, né. Então, isso tudo é um processo muito intenso, é um processo de iniciação em vida e de ver a vida como um processo iniciático, né? Como um processo de despertar, né, desse eu, entender quem eu sou de verdade, o que eu vim fazer e como é que eu posso crescer para essa tarefa. E o papel de todos os encontros e todas as pessoas e todas as situações dentro dessa minha vida, né? Dessa encarnação. E aí é tão lindo, é tão potente, é tão forte, né? Assim, é tão vasto, é tão amplo, que quando eu conheci a antroposofia, e aí tem a ver com o meu fio vermelho, né? Que eu também narrei um pouquinho, eu fiquei muito assustada, assim, extasiada com aquilo, e fui perguntar para Regina Erisman, que foi quem estava dando o processo. Falei, mas isso é uma teoria? Mas tem um autor? Mas quem que tá? O que é isso? E ela deu risada e falou, sim, isso é uma teoria, né? Tem um autor principal, que é o Rudolf Steiner, que fundou a antroposofia, mas tem a Gudrun Burkhardt, que é a autora, né, no sentido da metodologia biográfica e da formação, né, fundação das escolas. Tem o Bernard Liverwood, ela me deu o caminho das pedras. E aí eu fui cultivar esse caminho, né? E aí estou eu cultivando ele até hoje, né? E essa e eu fui lá, vivenciei o processo, vivenciei muitas vezes, facilito esse processo, né? Testemunho muitas pessoas vivenciarem esse processo, essa ferramenta poderosa, né? E esse despertar da consciência. E só que para mim, né, da onde eu vim, da academia, uma curiosa e tentando entender aquilo, eu fui buscar as bases teóricas, né, que sustentam isso, né? Então, o que é, né? Que teoria do desenvolvimento é essa? Que visão de homem é essa, né? Quem é? Que natureza humana é essa? Que visão de natureza humana é essa? Quem é? O que é esse caminho? Como que a gente pode enxergar e facilitar isso, né? O que está em jogo ali, que é possível no mundo em que a gente vive hoje, né? Que essa iniciação possa ser feita em consciência, com a consciência, em estado de vigília, sem uso de nenhuma substância, sem uso de nenhuma experiência de quase morte ou de algum processo iniciático mais, como a gente diz na antroposofia, escarnatório, né? Onde a gente tem que sair do corpo para acessar o mundo espiritual. Nesse processo da biografia, assim como a gente faz, isso é um processo
iniciático e encarnatório, né? A gente precisa estar cada vez com o eu mais presente para a gente acessar isso. E aí, então, fui entender, né, que a antroposofia é antroposofia, o que é antroposofia, né, esse caminho da antroposofia como filosofia, como conhecimento esotérico, né, como sustentação ampla dessa cosmovisão, e que o Steiner, justamente por ser um filósofo e parideiro desse conhecimento, sustentador e parideiro desse conhecimento muito vasto, que versa sobre diversas áreas, né? É diferente do Freud, eu sempre falo isso, né? Porque o Freud é imenso também, né? Dentro da área dele, mas ele já era um médico, ele foi para a psiquiatria, né? Ele foi caminhando para esse lugar, e aí ali dentro dessa ciência aplicada, ele foi construindo um arcabouço teórico imenso, mas dentro de uma vertente. E o Steiner não, né? O Steiner é filósofo. Então o Steiner, a filosofia e a matemática, né, são mães das outras ciências aplicadas. Então a filosofia, ela é anterior, ela é mais ampla, né? E aí o Steiner é filósofo, então ele não estava no âmbito, ele começou no âmbito da filosofia, né? Ele fez filosofia e fez o doutorado dele em filosofia, e depois ele foi fazendo um caminho pelo conhecimento esotérico dentro da sociedade teosófica, e ali depois ele foi escrevendo os livros dele, né, sobre a visão dele dentro do âmbito da teosofia, e depois lá com 51 anos, lá em 1913, ele vai fundar a antroposofia, vai começar a falar, né, sobre o que é antroposofia, né, a percepção, os resultados que ele chegou sobre as pesquisas do mundo espiritual, o que ele acha que é o homem, o que ele acha que tem a ver com essa cosmovisão, a estrutura dele. E ali no último setênio dele, ali depois dos 56, é que ele vai começar a cofundar as ciências aplicadas que derivam, que nascem da antroposofia enquanto filosofia e conhecimento esotérico, né? Então Steiner não tinha braço, para dizer o mínimo, para estruturar essas ciências que vinham depois, né? Então ele co-criou várias, ele deixou muitas palestras, né? Uma obra que hoje está a mais de 400 livros, né? Ele escreveu poucos e revisou poucos de próprio punho, mas ele deu milhares de palestras que estão lá todas estenografadas e estão sendo publicadas, né? E aí vários livros. E aí ficou a missão para os antropósofos, né? Ou para as pessoas que se ligam à antroposofia, de estruturar esse conhecimento, cada um vinculado à sua corrente, à sua linha de pesquisa, as pessoas vão estruturar esse conhecimento. Então, a biografia, né, o biográfico, o aconselhamento biográfico, ele vai nascer ali muito depois, né? Ele nasce primeiro com Leeuwenhoek, com Bernard Leeuwenhoek, que foi um psiquiatra holandês, que fundou vários outros impulsos, não só o aconselhamento biográfico, mas ele se debruçou profundamente sobre a teoria que o Steiner deixou e foi sistematizando, né? Então, o Leeuwenhoek, ele vai escrever um primeiro livro, ele começa a escrever em 1976. Esse livro, a primeira edição é lançada ali mais ou menos em 1979. O Steiner faleceu em 1925, né? E aí é interessante que esse livro chama Fases da Vida, Crises e Desenvolvimento da Individualidade. Esse livro aqui, ó, esse rosinha que eu super recomendo, né? Ele vai, eu dou 2 grupos de estudo, no segundo grupo a Adriana tá aqui, querida, temos meninas aqui, a gente tá já no final desse livro, então ele vai conversar com as escolas de pensamento da psicologia, né, e da psiquiatria. Ele começa, o primeiro capítulo se chama Reconhecendo o Terreno, né, e definindo o problema. Então,
Ele vai falar, né, o desenvolvimento humano, o elemento espiritual no ser humano, as imagens de homem, a divisão da vida em fases, e aí ele vai apresentando esse caminho antroposófico. Já tô doida pra ler, vale super a pena. O problema é que ele tá esgotado, mas esse aqui a gente ainda acha na estante virtual, em alguns lugares, alguns sebos. Vamos ver se o pessoal tá tendo um super esforço para republicar vários livros importantes até 2025, que é a comemoração do falecimento do Steiner, né? E obras que não foram publicadas ainda, que pelo menos estejam publicadas em alemão. Esse aqui vale muito. E, ao mesmo tempo que esse livro estava sendo escrito e publicado, estava sendo escrito, né, no caminho, né, das pesquisas e da estruturação desse conhecimento, a gente vê que é como se tivesse a abertura de um campo para a consciência da humanidade, onde ela já tivesse possível de acessar, que tem a ver com a alma da consciência, que é onde nós como humanidade estamos hoje em dia, né? Essa alma mais próxima do espiritual em nós, né? A instância da alma que está mais próxima do espiritual em nós, que essa alma já seria, a alma e a humanidade já estaria apta a abarcar esse conhecimento sobre a continuidade da consciência para além do limiar da morte. Que vai ficar gravado, sim, querida, eu acho que é uma moça. E aí, então, os livros sobre as experiências de quase morte, eles começam a ser escritos, né? Tem um livro que é Vida Após a Vida, e livros seríssimos de pesquisas de psiquiatras, de psicólogos, livros de acadêmicos começam a surgir mais ou menos nesse mesmo tempo, 1976, 1979, né? Que é essa abertura para essa possibilidade da vida após a morte, ou da continuidade da consciência após a gente transpor o limiar da morte. Então, esse conhecimento, ele pode vir, né? Essa chave, esse instrumento pode vir para o homem acordado, né? Na vida, encarnado, com o seu eu presente, poder olhar para essa dimensão, né? Do fio vermelho, da tarefa, né? Desse caminho entre encarnações, né? Dessa ligação da biografia diurna com a biografia noturna. E a Gudrun, né? A Gudrun Burkhardt, que fundou também, né, todo o caminho das escolas de formação biográfica, da metodologia biográfica, junto com o marido dela, né? O Daniel Burkhardt, e fundou muitos impulsos no Brasil, assim como o Liverhood, né? Não só o aconselhamento biográfico, mas muitas outras dimensões, né? Formação em medicina antroposófica, primeira clínica antroposófica fora do continente europeu, foi fundada pela Gudrun e pelos parceiros dela em São Paulo, né? Que foi a Clínica Tobias. Ela deu muitas formações, escreveu muitos livros, né? Sobre vários assuntos, e depois de um tempo ela mesma fala, né? Que ela fala, medicina antroposófica e os medicamentos antroposóficos são maravilhosos, só que eles não agem sozinhos por si só. A gente precisa acordar o eu das pessoas para a própria biografia delas, acordar essa dimensão da autoeducação e do autodesenvolvimento, né, para ela pegar as rédeas. E aí ela começa a se debruçar sobre o conhecimento mais específico do aconselhamento biográfico, das leis, como ela chama, leis gerais que regem o desenvolvimento humano. E aí ela, né, por conta do Liverhood, por conta do marido dela, né, do Daniel também, eles vão para Holanda muitas vezes, daí o Liverhood vem para o Brasil, e aí nesse caminho ela fala que ele é o pai e ela é a mãe, né, da biografia ou da metodologia biográfica. E depois de um tempo, quando o Liverhood falece, ele vai falecer ali perto de 2000, se não me engano, quase 2000, e ela vai, ou 1996, 2000, alguma coisa assim, porque ele escreve Fases da Vida já no final da vida dele,
né? Ele já é no final, ele fala que tenta escrever o livro muitas vezes, e ele faleceu em 1992. Olha, vai escrever o livro em 1976 e vai falecer em 1922. Ai, desculpa, 1992. E ele fala que tenta escrever o livro várias vezes, ele fala, ainda não tá pronto. Aí chega um tempo ali que ele tá ali nos 60, 70, ele fala, não vai mais dar tempo de esperar. Então ele escreve o livro, né? E ela, depois que ele morre, ela tá dando as formações já fora do Brasil, e aí o pessoal do Brasil fala, mas Gudrun, né, já que você é brasileira, ela é brasileira, de origem alemã, ela falava alemão muito bem, né? Casou o primeiro marido um alemão, né? Sempre teve esse contato Brasil-Alemanha. E aí eles falaram, por que você não traz isso para o Brasil, né? Que é teu país de origem, que ela nasceu no Brasil. E aí ela funda a primeira escola de formação, né? Primeiro ela começa a forjar a metodologia biográfica junto com o Daniel para aplicar nos grupos, né, de empresários, né, dessa parte organizacional, administrativa da antroposofia também, que também é um impulso forjado pelo Liverhood, que o Daniel Burkhardt faz super parte, né? Disso nasceu a Adigo, né? Que é um caminho de formação de líderes antroposóficos, um caminho para trabalhar com as organizações, né? A antroposofia nas organizações. E eles começam a aplicar, e depois de um tempo ela vai fundar a primeira escola de aconselhamento biográfico, que nasce em São Paulo, e ela escreve o primeiro livro, que é o Tomar a Vida nas Próprias Mãos, que eu super recomendo também. Ele também está esgotado, mas ele é mais fácil de achar, e que é lançado em 2000. Então tá ali, né, bem nesse limiar. E aí essa literatura, essa teoria, né, uma teoria de que sujeito é esse, né? Quem somos nós? Essa teoria sobre esse homem, né, sobre esse ser humano, essa visão integrada que inclui o espiritual, né, mas é uma percepção muito específica do espiritual e de como é que a gente enxerga isso, né? Então o Liverhood fala, né, que a imagem espiritual do homem corresponde à imagem biográfica do homem. Qual é o caminho que esse homem faz na Terra, né? Qual é o caminho do eu na Terra? Quando a gente vai fazer biografia, a gente vai atrás do caminho do eu, né? Dos passos dessa entidade espiritual. Que passos ela está fazendo na Terra, né? E que ligação isso tem com a tarefa e com o karma dela aqui, né? Com o karma como o que ela veio encarnar aqui, o que ela veio lapidar aqui, né? O que ela veio construir aqui. Que legado que ela veio deixar aqui. Então ela vai começar a estruturar isso, sim, né? E os dois, então pai e mãe, né? Só que aí o Liverhood vai embora e ela começa então a escrever vários livros sobre a metodologia biográfica, né? Sobre a antroposofia em geral e a metodologia biográfica. Então ela se considera e realmente, né, ela faleceu ano passado com quase 93 anos, quase no 5º nó lunar dela, né, no Saturno, né, que a gente fala do ritmo de Saturno. Ela morreu quando o impulso biográfico fundado por ela estava com 29 anos e meio. Esse ano a gente comemora 30 anos, que é o batismo, né, é o caminho do nascimento solar desse impulso biográfico. Então a Gudrun vai embora nesse ritmo saturnino, né, que é o senhor do karma, que pergunta para nós, né, estão prontos para assumir as consequências, né, e as responsabilidades daquilo com o que você resolveu se comprometer, né, com o cerne daquilo que você veio fazer. Então é um caminho, né, a Gudrun nos deixa esse legado imenso. E agora, assim como quando Steiner foi embora, os antropósofos que vieram depois ficaram responsáveis por continuar carregando esse impulso, construindo esse impulso, construindo conhecimento novo, né? Lapidando esse conhecimento depois que ele foi embora, né? Instaurando essa discursividade. A Gudrun faz esse trabalho imenso
né? Depois que o Liverhood vai embora, ela pega o cajado. Então o Brasil é muito fundamental nesse impulso. Aqui a gente tem 4 escolas de aconselhamento biográfico, né? O maior número de associados, né, profissionais aconselhadores biográficos é no Brasil. E a literatura, né, que os livros da Gudrun foram traduzidos para várias línguas a partir do português. Então isso é muito importante. E ela trabalha incessantemente para isso, né? E foi embora com 93 anos. Ela segurou assim um impulso até quase o batismo. E aí ela deixa, né? Assim como João, né? Abre. Sim, Fabi, a Gudrun faleceu ano passado, no dia 28 de setembro, um dia antes do dia de Micael. Ela foi velada no dia de Micael no ano passado. Assim como João Batista, né, que dá espaço, ele fala, eu preciso ficar menor para que o novo possa crescer, e o novo é o Cristo, né, que vai acontecer a partir do batismo, né, e vai passar por essa lapidação, por essa vida pública, por esse apostolado dele, que vai dos 30 aos 33, né, o impulso biográfico está aí, passando por esse início de nascimento solar, esse início de refundação, né, através desse caminho solar, né, de um eu que vem mais forte ainda, né, que fica dentro do cálice das pessoas que estão encarnadas aqui e que sentem que podem e devem carregar esse impulso. E toda essa teoria, né, que sustenta tudo isso, né? Então, ser lançado o primeiro livro produzido pelos aconselhadores, pela Associação Brasileira de Aconselhadores Biográficos do Brasil, vai ser lançado mais ou menos em maio, com artigos, né, sobre os alicerces da teoria biográfica, escritos por aconselhadores biográficos, muitos professores das escolas aqui do Brasil, né, mas não só. E vai ter o primeiro congresso de aconselhamento biográfico no sentido de pesquisa biográfica, né, produção de conhecimento novo a partir dessa prática, que é muito, né, tem muitos aconselhadores, é muito praticado, e toda essa estruturação, né, da onde é que a gente parte, né? Eu sempre falo isso, assim, nos cursos que eu dou, nesse curso que está gravado, né, nos grupos de estudo, essa teoria aqui, ó, que sustenta a nossa prática, né? Então a gente foi muito para o fazer, né? Porque tinha que ser instaurado, porque tinha que ser criado, né? Porque tinha que ser colocado no mundo fisicamente a coisa toda, né? E a Gudrun é o alicerce disso tudo, né? Baseada no Liverhood, baseada no Steiner, né? Alicerce em cima de alicerce. Mas agora parece que chega um tempo onde a gente precisa e pode se debruçar sobre a estruturação dessa teoria, né? Como é que o que está aqui que a gente, para onde a gente pode olhar e onde a gente pode se ancorar para compreender esse ser humano e sustentar esses processos a partir desse ponto de vista mesmo, né? E não de outros que co-sustentam, né? Mas o que é esse homem para quem eu vou olhar, que tem corpo etérico, que tem corpo astral e que tem um eu, né? Como é que eu faço para alcançar o caminho do eu? Como que eu faço para essa pessoa, estando acordada junto comigo, estando, né, com um eu totalmente presente, que ela possa olhar para a vida dela a partir desse ponto de vista? Que ela compreenda esse ponto de vista, que não é uma terapia, que não é uma análise, que não é um processo de se debruçar sobre questões emocionais. Elas vão estar presentes, mas não é isso. Não é disso que se trata, né? É um olhar para essa estrutura da encarnação dela, né? O que eu vim fazer aqui? O que é determinação kármica? Para que esses pais? Para que esse país? Para que essa língua? Para que essas vivências, né? O que aconteceu aqui nesse meu setênio que levou como consequência esse segundo, esse terceiro? O que eu estou espelhando aqui, né? O que isso quer me dizer? O que eu preciso fazer com essas pérolas que foram dadas?
porque aqui nada é dado, né? A gente assume o protagonismo desde essa perspectiva teórica, desde antes da gente encarnar, né? Desde antes do nascimento. O que isso pode ter a ver com o meu karma, né? Com o meu caminho de encarnação passada? O que eu posso co-construir, criar, co-cultivar para minha encarnação futura, né? O que tá ali no meu nascimento solar, no meu tempo dos anos crísticos, né, que tem a ver com a ordenação do karma, com uma ação de metamorfose, né? Então você vai olhar a estrutura dessa vida, né? A estrutura dessa encarnação, segundo as leis que regem o caminho do eu na Terra, esse caminho da vida como iniciação. Eu não sei vocês, mas eu acho isso muito forte, assim, eu acho isso, fazer isso de olhos abertos, de consciência desperta, pensante, atuante, né, podendo olhar para isso, assim, que é o caminho do eu, né, é esse espiritual em nós, né, é o eu que faz esse caminho, e quais são as fases, como que a gente pode trabalhar totalmente ancorado nisso, totalmente ancorado nessa teoria do desenvolvimento, nessa visão de cada fase como fases da encarnação, se debruçar, caminhar sobre a literatura básica, porque até pouco tempo tinha muito pouca coisa escrita que não fosse da Gudrun, né, que teve um trabalho de traduzir, um primeiro trabalho de traduzir do alemão para o português. Então tem livros onde a maioria do livro é ela fazendo esse grandíssimo trabalho de pesquisar, né, estruturar ali da obra do Steiner, que é múltipla e espalhada, porque ele dá palestra de vários temas, né, pegar isso tudo, compilar, traduzir e colocar num contorno. Ela faz esse grande trabalho e depois ela mesma vai produzindo conhecimento, trabalhando com exemplos, com as muitas biografias que ela fez e depois formando as pessoas, né? Formando as escolas de aconselhamento biográfico, formando profissionais, atendendo as pessoas, fazendo supervisão, né, com as pessoas que estavam aqui, escrevendo, então assim, né, uma sagitariana, né, enorme. E agora tem muita coisa sendo lapidada. Então como que a gente pode, né, entender e produzir conhecimento contemporâneo a partir desse legado, que é um legado que está quase para fazer, né? Então Steiner faleceu em 1925, vai fazer 100 anos que ele faleceu. E como disse a Karen Evelyn de Almeida, que é uma outra grande mestre da antroposofia, ela fala, né, que depois de 100 anos não tem mais ninguém que tenha tido contato direto com a fonte, né, lá de trás. Então, a antroposofia ou qualquer outra área muito séria, ela precisa sofrer a ressurreição no coração das novas gerações, para que isso possa nascer com essa roupagem e com né, tentando resolver desafios contemporâneos, com uma linguagem, com uma roupagem, né, e afinada com desafios contemporâneos. Então isso é o que está acontecendo agora, com vários impulsos, com várias pessoas, né, com várias novas organizações, e eu sinto que esse curso que eu fiz, né, ele é um caminho de abertura, de uma sementinha, de deixar um gosto, né, de qual é o caminho das pedras para quem quer se iniciar nesse caminho iniciático. Quem quer se iniciar, quais são os livros, mas quais que são os pilares, mas de onde é que isso nasceu, o que é isso? Porque eu fiz isso também, gente, isso é fruto de eu, Karina, tentando dar conta de uma grande necessidade minha, que eram as minhas indagações. Mas quem que é esse? Isso é um autor? Tem teoria, tem livro? O que é isso? Quem é o Steiner? Né? Como é que foi fundada a antroposofia? O que é antroposofia? O que é corpo? O que é alma? O que é espírito para a antroposofia? Né? O que é corpo etérico? O que é corpo astral? Né?
como é que a gente entende o que é a fase da vida, o que é setênio, qual é o chamado de cada setênio, né? O que é biografia diurna, o que é biografia noturna, o que são espelhamentos, que negócio é esse do tempo em espiral, né? Então eu vou dando esse caminho das pedras para vocês, né, nesse curso. Ele é um curso de iniciação, ele não é um curso de formação. Ele é ele é uma pré-formação, ele leva muitas pessoas a escolherem fazer as formações biográficas, que são formações de 3, 4 anos, né? Tem a Escola de São Paulo, a Escola de Minas, a Escola de Florianópolis, onde eu fiz a minha formação, e a Escola do Rio de Janeiro. Agora acabou de nascer uma escola em Portugal, feita por brasileiros, né? Ela acabou de nascer ano passado, junto com a Gudrun, quando foi embora. Então, assim, é um caminho, e é um caminho para você aplicar para você mesmo, né? Tem muitas perguntas biográficas, sugestões de leitura, é um caminho que você pode fazer no seu tempo, tem acesso à área de membros, mas não é um caminho que forma, né? Que te torna aconselhador biográfico, mas também é um caminho que quem não pode ou não quer fazer a formação em aconselhamento biográfico pode ter uma iniciação a esse conhecimento, que é um conhecimento da humanidade, né, sobre a humanidade, está disponível e pode sensibilizar o olhar para pessoas, para profissionais que trabalhem com isso, que querem olhar o ser humano. Sim, sim, querida, sim, com certeza. E tem os dons e as dores, né? A gente vai nesse sentido da biografia noturna, né, ou entre a morte e um novo isso, mas a antroposofia também fala. Os dons e muitas coisas, né, muitos dons que são faculdades, né, que a gente traz, que elas já vêm prontas, são construções das outras encarnações, das vidas passadas, né? Então a gente traz no corpo, na alma, no intelecto, né, na capacidade pensante, né, nas capacidades artísticas, aquilo que a gente já cultivou em outras encarnações, e isso vem, às vezes, metamorfoseado em outras qualidades, ou vem como uma faculdade inata. Então tem uma história engraçada que no fim da vida, né, assim, para além dos 63, quando a Gudrun tinha 70, 80, 90, né, porque ela viveu muito tempo além dos 63, 30 anos, sustentando, né? Pensem, gente, o aconselhamento biográfico tem 30 anos, ela morreu quase nos 30 anos, então a partir dos 63 ela tá ali muito fortemente sustentando esse impulso, fora todos os outros que ela sustentou, né? Então ela fica nesse tempo que o Steiner chama de sacrifício kármico ou ano próxima encarnação. Então é passado e futuro nos organizam e nos guiam e nos formam mutuamente. E não é só dessa vida, são das outras também, né? Então, esse caminho do eu, que é muito mais amplo do que uma encarnação só, né? Mas isso é alta teoria antroposófica. Não. Que pena, né? Que tá travando. Vamos ver, vai ficar gravado. Espero que tenham conseguido entender aí. Então, muito obrigada por sustentarem esse campo, para eu falar tudo isso, do fundo do meu coração, pessoas queridíssimas. Mesmo travando, a gente entende aí o caminho e seguimos nos próximos passos. Obrigada, gente.